Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar pela palavra dessa noite. Se fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço que você venha sobre nós, abra o nosso entendimento para que a gente possa entender as tuas palavras nessa noite. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. Abra, Senhor, principalmente o nosso coração, a nossa mente, para que durante toda a nossa vida nós possamos exercitar e colocar em prática tudo que nós aprendemos na tua casa, Senhor. Que não entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que essa palavra nessa noite seja fixada em nossos corações e que ela nos traga, Senhor, melhoria de vida, que ela nos traga mais intimidade contigo, que ela nos ajude a ajudar o nosso irmão. Que eu não fale através de mim, mas que eu fale das tuas palavras, que eu não fale de opiniões, mas que eu fale de ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é uma palavra que eu acredito que todos nós sofremos com isso, todos nós temos dificuldade nessa área, e essa é uma das palavras que é muito boa de dar, porque não tem como dizer que essa palavra é direcionada a alguém, porque todos nós temos esse problema e todos nós temos essa dificuldade. E a palavra dessa noite eu queria começar perguntando para você: como você tem cuidado da sua língua? Para você pensar agora de quem você falou mal hoje durante o dia, para você pensar se você tem julgado as pessoas, para você pensar o que tem saído da sua boca, se tem saído da sua boca bênção ou se o que tem saído da sua boca é maldição. E nós temos no nosso corpo um órgão que é muito pequeno, que é muito, pode-se dizer que ele talvez não tenha tanta importância no corpo de alguém, ou alguém pensa que não é tão importante, mas é um órgão que está em nós, que pode trazer grande destruição, tanto para a nossa vida, quanto para a vida do nosso irmão. E esse órgão é a nossa língua. Quanto sofrimento a gente pode fazer usando de forma errada a nossa língua. Eu queria que você refletisse e pensasse agora quantas pessoas você já pode, talvez você já tenha matado, destruído por conta de palavras deferidas. Quantos sonhos você talvez tenha destruído que você nem sabe. Quantas pessoas você tem, talvez já machucou, já ofendeu por conta do mau uso da sua língua. Quantas vezes você foi ferido, magoado por conta do mau uso da língua, por conta de outra pessoa. E nós, como servos de Deus, nós temos que nos policiar de todas as formas para tomar conta da nossa língua, para a nossa língua não ser algo que destrua, mas que seja algo que dê vida, que fortaleça, que traga vigor, não só para nós, mas como para os nossos irmãos. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 12. E esse texto resume muito bem a palavra de hoje. A palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 34, versículo 12, versículo 13. Davi, ele faz uma pergunta para as pessoas, e eu faço essa pergunta para você hoje. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Se você quer amar a sua vida, se você quer viver dias felizes, o conselho que Davi dá é: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Se você quer ser feliz, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E talvez muita gente diga assim: ah, mas eu não sou feliz, eu não vivo feliz. E talvez o que está faltando para a sua felicidade, eu peço perdão desde já, talvez o que está faltando para a sua felicidade é calar a boca. Talvez o que está faltando para você ser feliz é parar de falar mal ou de você mesmo, ou do seu irmão, ou de falar e proferir palavras de maldição. Tudo que nós falamos, nós atraímos para nós. Se você abre a sua boca para abençoar alguém, tenha certeza que você vai ser abençoado. Se você abre a sua boca para amaldiçoar alguém, tenha certeza que você vai ser amaldiçoado. Através do que nós falamos, do que é externado por nós, a nossa vida é circulada e é preenchida dessas coisas. E algo que nós temos e que eu tenho tentado trazer através das pregações é coisas básicas do Evangelho que muitas das vezes nós esquecemos. E tomar conta da nossa língua, tomar conta do que nós falamos é algo essencial para a vida do cristão. Nós não podemos abrir a nossa boca para ficar falando besteira, nós não podemos abrir a nossa boca para ficar falando palavrão, nós não podemos abrir a nossa boca para ficar contando piada que não vai trazer nada de bom para a nossa vida. O que nós falamos é o que nós somos. Se você começa a falar muita coisa ruim, tenha certeza que você vai atrair para a sua vida coisa ruim. Mas se você abre a sua boca para abençoar, para liberar bênção para o seu irmão, e mesmo que aquele irmão tenha pisado no seu pé, e a vontade que você tenha de mandar ele ir para outros lugares, que eu não vou falar aqui, mas a vontade vem aqui, você abre a sua boca e abençoa. Vamos fazer um teste? Quando alguém nos magoar, quando alguém fizer algo para nós vamos abençoar a vida dessa pessoa. Quando alguém falar mal de nós, ao invés de nós falarmos mal dele, nós vamos falar bem, nós vamos procurar algo bom dele, nós vamos abençoar a vida dele, nós vamos desejar o melhor para ele. E eu sei que isso é muito difícil, mas quando Jesus veio, ele não prometeu facilidade, e as coisas mais difíceis que nós temos na nossa vida não é lutar contra a bebedice. Talvez isso seja difícil para quem tem um vício, não é lutar contra ir para a festa, é muitas das vezes lutar contra a falha do nosso caráter que ficam impregnadas dentro de nós. Essas coisas são muito difíceis. Abençoar a vida de alguém que nos maltrata é muito difícil. Abrir a nossa boca para abençoar quem a gente tem um desejo de ver morto é muito difícil. Abrir a nossa boca para dizer que aquela pessoa vai fazer sucesso, mesmo ela estando desejando tanto mal para nós, é muito difícil. Mas o Evangelho de Deus, se nós quisermos viver realmente o Evangelho de Deus e tudo que Ele nos ensina, nós temos que enfrentar coisas difíceis. Então, vamos abrir a nossa boca para abençoar até aquelas pessoas que nos amaldiçoam. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago. Em Tiago, ele escreveu para várias igrejas. E nós precisamos ver o que os profetas de Deus escreveram especificamente para as igrejas. E Tiago aqui, ele fala muito bem sobre como nós devemos nos portar com a nossa língua, o mal que a nossa língua faz na nossa vida e na vida de outras pessoas, o mal que a nossa fala pode trazer para nós e os benefícios também que ela pode trazer para nós. Amém? Lá em Tiago, ele nos dá, lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. E aqui Tiago ele dá uma dica muito boa de como nós devemos fazer, e que muitas das vezes nós fazemos justamente o contrário. Eu acredito que a maioria das confusões e problemas que acontecem, não só dentro da sua casa, como problemas que acontecem dentro da igreja, problemas que acontecem em relacionamentos, a maioria das vezes esses problemas acontecem por falha de comunicação. Muitas das vezes a pessoa ouve algo, entende errado, ou então no meio de uma confusão a pessoa fala sem querer, sem pensar, e aquela palavra, justamente aquela palavra que você falou sem pensar, sem querer, é justamente a palavra que a outra pessoa guarda. Muitas das vezes você fala algo, a pessoa entende algo totalmente diferente. O
problemas da comunicação, eles atrapalham muito os relacionamentos, atrapalham muito o convívio das pessoas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. O que Tiago está dizendo aqui para nós é que nós precisamos muito mais ouvir do que falar. Nós precisamos muito mais ouvir opiniões do que dar a nossa opinião. E se nós tivermos isso em mente, a gente vai muito longe. Minha avó, toda vez que ela ia para a escola, a reclamação era sempre a mesma. Minha avó sempre ia nas reuniões lá da minha escola e todas as professoras sempre diziam para ela: o John é um bom aluno, mas ele conversa demais. O problema dele é só conversa. Eu já vi que deram uma olhada ali para minha amiga, eu sei como é. A gente vai para o lugar, mas a gente sempre tem vontade de conversar e de falar muito. E toda vez a minha avó vinha de lá da escola puxando minha orelha e dizendo: John, a gente tem que ouvir mais do que falar. Por isso que Deus deu 2 orelhas e só uma boca. E não é verdade? A gente tem 2 orelhas e só uma boca. Deus faz tudo perfeito, porque nós devemos muito mais ouvir do que falar. Eu dei 2 orelhas, ouvidos? Ouvidos, orelhas. Ele deu 2 orelhas e 2 ouvidos. Amém? Para a gente falar menos e ouvir mais. Mas quem faz isso no dia a dia, sejam sinceros? Eu não faço, eu falo muito. E uma das coisas que o Senhor mais puxa minha orelha é para mim calar minha boca, porque eu falo demais, eu sou muito opinioso. E eu tenho uma opinião formada sobre tudo, desde o Bolsonaro até do Lula, até de quem vocês imaginar, eu tenho opinião. Só que a gente não deve ser assim. Não falo isso, não seja que nem eu, faço diferente do que eu falo. Mas eu tenho tentado mudar, eu tenho entendido que se eu ouvir mais e se eu falar menos, eu começo a entender melhor as pessoas. Muitas das vezes a gente não entende o nosso irmão porque a gente nem ouviu ele. Eu olho para o meu irmão e eu vou para a cara desse cara, mas eu nunca dei tempo para conversar com ele, eu nunca sentei, eu nunca chamei ele para almoçar em casa, eu não sei o que ele pensa de mim realmente, eu não sei quais são as suas opiniões, porque eu só emito a minha opinião, mas eu não ouço as pessoas. E se nós queremos realmente seguir o Evangelho de Jesus, se nós queremos viver bem, se nós queremos ter intimidade com Jesus, nós temos que ter intimidade com o nosso próximo. Nós temos que aprender a ouvir, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você está no seu casamento, se você está no seu namoro, no seu relacionamento, exercite ouvir mais e falar menos. Exercite ouvir a sua esposa, apesar dela ter milhões de coisas para falar para você, e você fica assim: meu Deus do céu, ela está toda, você não adianta. Mas ouça a sua esposa. Pare, tire tempo para ouvir, tire tempo para conversar, e depois que ela falar tudo que ela tem para falar, depois de 5 horas, 3 semanas, 1 mês, você vai lá e fale, depois que você já ouviu. A gente tem que aprender a ouvir e falar menos. Deu para entender até aqui? Amém. Vamos lá para Tiago, capítulo 3, versículo 2. Engraçado como a palavra de Deus é poderosa e como as coisas que tem na palavra de Deus, elas se atualizam. Tiago, ele escreveu para essa igreja, eu acredito que eles enfrentavam problemas com a língua, com a boca, e nós lemos o texto de hoje e ele se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. Os problemas que a igreja primitiva tiveram, a gente está tendo os mesmos problemas, talvez piores, mas sim parecidos. E as coisas que nós devemos ajustar é justamente as coisas que eles precisavam ajustar. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. E nós vamos ver como controlar a nossa língua, a nossa boca, nos ajuda a controlar o nosso corpo, a controlar a nossa vida. Tiago, capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito,
sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Todos tropeçam de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito, tal sendo capaz de dominar todo o seu corpo. O que Tiago quer dizer nesse texto é justamente: se nós conseguirmos controlar a nossa língua, o nosso falar, se nós estivermos prestando atenção no que nós falamos, se nós não procuramos não falar besteira, se nós procuramos guardar a nossa língua, se nós conseguirmos controlar a nossa língua, nós vamos conseguir controlar todo o nosso corpo. Nós vamos conseguir controlar a nossa vida. Nós vamos conseguir viver uma vida sem pecado. Se você se exercitar isso, se você colocar na sua mente que você precisa controlar a sua boca, você vai conseguir controlar todo o seu corpo. Você vai ter uma vida muito melhor. E uma das coisas que eu queria muito que acontecesse aqui na igreja é: toda vez que eu pregar, não acredite em mim, vá na sua casa, chegue na sua casa, leia a sua Bíblia e exercite tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Se durante essa semana você exercitar, controlar sua língua, sua vida, perceba se sua vida vai ficar melhor ou não. Veja se você vai enfrentar menos confusões no seu casamento. Veja se você vai enfrentar menos confusões com seus amigos e em todos os seus relacionamentos. E uma das coisas que eu peço para você é: questione o que eu estou dizendo aqui. Veja se o que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra de Deus, se é isso que o Senhor diz. Se nós fizermos isso, se nós vamos ter uma vida melhor ou não. Se nós controlarmos a nossa língua, nós vamos viver algo que eu sonho para a minha vida, que é ter paz, é viver sem confusão, viver sem estresse. A gente vai conseguir viver muito melhor. Mesmo que você vai ver que você não vai ferir outras pessoas. Você vai prestar atenção naquilo que você fala e as outras pessoas que estão ao seu redor vão perceber que você também está controlando aquilo que você fala. Vão se policiar em relação ao que falam para você. E uma das coisas que eu acredito que o meu casamento com a Nanda, a gente está até hoje, é porque a gente toma muito cuidado no que a gente fala um para o outro. Se a gente briga, a gente nunca vai brigar se ofendendo. Ela nunca vai ficar me chamando de feio ou horroroso, até porque ela não pode mentir, ela é crente. Mas se a gente vai brigar, tenha certeza que a gente nunca vai se ofender. De ficar xingando um ao outro, de chamar o outro de vagabundo, essas coisas. Nada disso a gente vai fazer. E a gente toma muito cuidado. E muitas das vezes a gente tem que trabalhar para a gente conversar mais, porque às vezes a gente fica até com muito medo de falar, se eu preciso falar de alguns assuntos e tratar alguns assuntos. E é justamente isso que nós precisamos falar, e o que Tiago fala é a respeito do controle que nós temos da nossa língua, o controle que nós temos da nossa fala. E se você consegue controlar a sua fala, você vai conseguir controlar todo o seu corpo. Comece pela sua língua. Então aí você diga: mas eu tenho um problema com a minha sexualidade, eu tenho um problema com o vício tal, vício aquilo. Comece a tentar controlar a sua língua. Se você conseguir controlar a sua fala, tenha certeza absoluta que você vai conseguir controlar todo o seu corpo. Vamos lá para Tiago, capítulo 3, versículo 4. E nesse texto de Tiago a gente pode ver como a nossa vida é guiada pelo que nós falamos, como a nossa vida é direcionada pelas nossas falas. Amém? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Nossa vida às vezes parece tão grande, mas muitas das vezes ela tem sido direcionada pelas nossas falas, pelo que nós falamos. E muitas das vezes não é uma fala muito grande, mas uma palavra que nós direcionamos quando nós somos pequenos.
Quando eu viajava nas minhas férias para passar minhas férias lá em Pirapemas, e tinha uma mulher que ela só acordava a neta dela chamando ela de bandida. Todo dia que ela acordava, ela chamava a pequena de bandida, para todo lugar a pequena não tinha nome, só chamava de bandida. E o que deu? A pequena virou bandida. E é muitas das vezes dessa coisa que eu faço, uma palavra que é liberada, algo que você libera não só sobre a vida de alguém, mas sobre a sua vida, aquilo acaba direcionando, talvez pareça algo tão pequeno que você fala, mas é algo que gera algo tão grande lá na frente. É justamente sobre isso que Tiago está falando aqui, que às vezes o navio é um navio tão grande, mas ele é guiado e direcionado por um leme tão pequeno. E muitas das vezes nós não temos noção da proporção e do poder que nós temos na nossa língua. E o espiritual, tenha certeza absoluta que o espiritual acolhe aquilo que você fala. Se você libera maldição, o espiritual vai acolher maldição, vai jogar sobre a sua vida. Mas se você libera a bênção, o espiritual vai acolher bênção. E talvez você já parou para pensar que as coisas não estão dando certo na sua vida, não estão indo para o caminho certo, justamente pelas palavras que você libera. Quando você tem um sonho e você fala que não vai conseguir, é exatamente isso que vai acontecer, você não vai conseguir. Mas se você tem um sonho e você diz assim, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou além, eu vou conseguir fazer a minha faculdade, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir abrir meu próprio negócio, meu negócio vai prosperar. Comece a liberar bênçãos sobre a sua vida. O Senhor coloca sobre nós, e eu agradeço muito a Deus porque Ele sempre colocou profetas sobre a minha vida, pastores, mas teve um tempo que eu entendi que o maior profeta que existe sobre a minha vida sou eu mesmo. O maior profeta que existe sobre a sua vida é você mesmo. E profetize sobre a sua vida, exerça a profecia sobre a sua vida, abra a sua boca para profetizar bênçãos sobre você, sobre os seus sonhos, profetizar bênçãos sobre o seu emocional, profetizar bênçãos sobre as suas realizações, profetizar bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Algo que acontece, e é muito do ser humano isso. Já fizeram vários estudos sobre o comportamento do cliente e sobre a satisfação do cliente. Se um cliente ele vai para uma loja e ele é bem atendido, ele sai satisfeito da loja, ele fala desse bom atendimento para no máximo 2 pessoas, de acordo com uma pesquisa. Mas se esse cliente ele vai para uma loja, ele não sai satisfeito, ele é mal atendido, ele fala do atendimento para 10 a 15 pessoas. E é muito engraçado porque a gente tem a mania de falar a respeito mais das coisas ruins do que as coisas boas. Não é verdade? A gente tem o prazer de esculhambar alguém, a gente tem o prazer de esculhambar uma loja, a gente tem o prazer de falar mal e como a gente foi bem atendido. E quando a gente é bem atendido, a gente fala para poucas pessoas. E eu trago isso para a nossa vida. E muitas das vezes nós falamos e contamos para várias pessoas sobre coisas ruins que acontecem conosco, mas nós não falamos das coisas boas. E muitas das vezes nós vemos e só olhamos para o nosso problema e nós não olhamos para as coisas boas e grandiosas que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós abrimos a nossa boca muitas das vezes para liberar a maldição, e nós não abrimos a nossa boca para profetizar bênçãos sobre nós. E nós temos que mudar esse pensamento, temos que virar essa chave, e nós temos que focar em coisas boas. Nós temos que focar e dizer, a minha vida vai dar certo. Quando você levantar da cama e dizer assim, meu Deus, hoje o meu dia vai ser abençoado. E abre a sua boca para falar. Muitas das vezes nós só pensamos, e existe um lugar que nós temos que fazer em oração e pensamento, mas nós temos que abrir a nossa boca, externar e falar e dizer assim, hoje o meu dia vai ser abençoado. Hoje na hora que eu for para o meu comércio, na hora que eu for vender, vai vender bastante. Senhor, na hora que eu pegar o meu livro para estudar, eu vou conseguir absorver todo o conhecimento. Senhor Jesus, eu vou acertar as questões. Senhor, eu vou para a minha escola e hoje vai ser um dia abençoado. E dizer assim, meu Deus, hoje o meu dia vai ser tremendamente abençoado. As coisas não dão certo, as coisas vão fluir. E comece a externar e falar a respeito disso.
e depois nós fazemos um teste para ver se deu certo ou não. Amém? Comece a falar de coisas boas que acontecem na sua vida. Continuando em Tiago, capítulo 3, versículo 5, a palavra diz assim: semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de inquietar, colocando entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por dentro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Pela nossa língua, o nosso coração é cheio de bênçãos ou é cheio de maldição? Pelo que nós falamos, é isso que a nossa vida é cheia. E nós temos que entender a importância disso para o nosso dia a dia. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com quem você fala, tome cuidado com o tanto de tempo que você está falando, porque quando a gente fala muito tempo e a gente não tem o que dizer, a gente acaba falando besteira. E uma das coisas que eu acredito que é o motivo da mentira, que acontece muita mentira, e Deus me deu esse dom, eu tenho muito dom de cantar, porque não está muito para aprender, tocar também, eu tenho esse dom. Mas esse dom, quando a pessoa começa a não ter mais história para contar e começa a mentir, eu sei na hora. Nem adianta inventar para o lado que eu já sei. Não tem quando a pessoa não tem mais o que falar e começa a falar muito, começa a inventar mentira. É justamente isso. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, para que a gente não gere mentira, para que a gente não fale palavras que magoem as pessoas. E essa quantidade de tempo que a gente fala, que a gente passa falando, nós temos que observar também. Amém? Vamos lá em Tiago, capítulo 3, versículo 7. Em Tiago 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: toda a espécie de animais, aves, répteis e criatura do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E agora eu pergunto para vocês, e eu peço que vocês peçam perdão para Deus, tantas das vezes que vocês já magoaram alguém. Quando a gente faz cura interior, quando a gente fala de perdão, a pessoa sempre fala para a gente perdoar outras pessoas, e a gente sempre tem que fazer isso. Mas algo que eu acredito que eu tive que passar muito por isso foi saber me perdoar. E quando a gente fala da língua, eu falo muitas das vezes, a pessoa diz: perdoe aquela pessoa que você fala, que falou mal de você, aquela pessoa que te feriu, e a gente poucas das vezes lembra de falar a respeito daquelas pessoas que nós ferimos através da nossa fala. Eu tenho certeza que se você tem mais de 15 anos, você já feriu muita gente. E uma palavra que vem muitas das vezes de um filho, ou uma palavra que vem de uma mãe, de um pai, ela tem um peso muito grande na nossa vida. E ela fere de uma forma tão grande, que muitas das vezes nós não percebemos esse peso e nós acabamos destilando veneno na vida de outras pessoas. Que a nossa língua, ela não seja para distribuir veneno, mas que ela seja para destruir bênção sobre a vida das pessoas. E para concluir, nós vamos terminar com o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que Tiago fala aqui é que muitas das vezes nós estamos vindo para a igreja e na igreja nós abrimos
a nossa boca e nós falamos: grande é o Senhor, nós chamamos o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Espírito Santo, você é bem-vindo, nós chamamos, você é o amor da minha vida, eu só consigo ser feliz com você, e nós declaramos várias palavras de amor para Jesus. Mas com a mesma boca que nós declaramos palavras de amor, é a mesma boca que nós falamos mal do nosso irmão, sendo que nosso irmão é a semelhança de Deus. E o nosso irmão é a representação de Deus para nós e na nossa vida. Quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para falar de coisas maravilhosas de Deus, nós adoramos, cantamos louvores para Deus, mas com a mesma boca nós falamos mal do nosso irmão, com a mesma boca nós falamos palavrão, com a mesma boca nós contamos piadas sujas, com a mesma boca nós contamos mentira. E isso é muito pesado, mas é algo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos entender, porque nós precisamos controlar a nossa língua, a nossa boca, para que nós tenhamos uma vida boa e abundante diante do Senhor. A partir do versículo 10, do capítulo 3 de Tiago, a palavra do Senhor diz assim: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós falamos em um dos textos que minha mãe sempre fala para mim, é que não pode, uma fonte ela não pode gerar dois frutos. E que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós falamos justamente daquilo que o nosso coração está cheio. Se você começar a abrir a sua boca para falar bênçãos, para profetizar bênçãos, para profetizar algo bom sobre você, sobre a sua família, tenha certeza que isso vai acontecer. Creia no dom de profecia que o Senhor colocou sobre cada um de nós. E nós somos sacerdotes do nosso altar. Nós somos sacerdotes do nosso altar. Você é responsável pelo seu altar, pelo seu corpo, pelo que vai entrar e pelo que vai sair. Se você se policiar, se você tomar cuidado em relação ao que você fala, ao que você profere, tenha certeza que você vai ter uma vida abençoada. Tenha certeza que você vai abençoar outras pessoas. Tenha certeza que você vai viver muito melhor se você calar sua boca no momento certo. E muitas das vezes nos falta isso, calar a nossa boca. E eu sei que é muito difícil, e por isso que o Tiago fala que é muitas das vezes incontrolável. Mas quando uma pessoa está em cima de nós falando um monte, é muito difícil a gente conseguir ficar calado. Mas é justamente isso que nós precisamos fazer. É exatamente isso que nós devemos fazer, calar a nossa boca. E eu espero que você guarde essa palavra no seu coração, que saiba o momento certo de falar, que saiba principalmente o momento certo de calar a sua boca. E eu peço que você imagine quantas confusões você não evitaria na sua vida se você tivesse calado a sua boca. Quanta confusão você não se meteria, eu falo por mim, quantas vezes eu me meti em confusão e eu não deveria ter me metido se eu tivesse ficado com a boca calada. E é isso que eu falo para você. Muitas das vezes, uma confusão com seu cônjuge, com seu marido, com seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, talvez se resolveria muito fácil, porque a gente está no meio da confusão, a gente quer que se resolva. Talvez essa confusão se resolveria se você calasse a sua boca. E não se você falasse muito mais. E talvez o que você fala, o que você abre a sua boca para falar, ao invés de servir como para acalmar, é quando a gente está diante de um fogo, e a gente vê, meu Deus, eu vou apagar esse fogo e pega um balde de gasolina e joga. É muitas das vezes isso que nós estamos fazendo. E se nós só, o fogo às vezes é muito pequeno, se nós só esperarmos, ele apaga sozinho. Deu para entender essa noite na noite? Muitas das vezes é só calar a nossa boca e esperar as coisas se resolverem. Amém? Eu peço que você fique de pé.